Boa tarde, agora são 12 horas e 10 minutos do dia 28 de dezembro de 2018. Meu nome é Mark Diniz Cruzeiro, pertenço à empresa Lenderbook Company e hoje eu pretendo falar sobre a origem do controle e a evolução do controle no mundo até os dias atuais. Pretendo abordar dentro de um nível de entendimento em que eu não polarize e não coloque um segmento contra o outro, apenas um conteúdo informativo para esclarecer as pessoas que desejam saber mais informações sobre esse tema. E quero esclarecer também quanto a outro fato que eu acho importante deixar claro, que o meu aspecto visual, no caso de eu utilizar barba e cabelo meio difuso, não significa que eu esteja tecendo uma relação de protesto. É o meu estilo mesmo. Vocês podem observar que tem vários vídeos meus espalhados pela internet que eu estou com barba. Eu gosto de ficar 1 mês, 2 meses com barba e depois eu retiro e começo a evolução dos meus pelos crescendo constantemente. É a minha característica pessoal. Não é revolta, não é nada relacionado a rivalidade ou protesto, o fato da minha aparência ser constituída dessa forma. É assim que eu gosto de me relacionar com o mundo. Então, quando a gente fala em controle, a gente pode pensar em um embrião de vida, no qual esse embrião ele é formado geneticamente por elementos constituintes dos pais. Então esse embrião, quando ele se fixa, o óvulo e o espermatozoide fixa dentro do útero de uma mulher, ele começa a receber informações da progenitora. Essas informações vão se incorporando, de forma que existe apenas um sentido em que o fluxo de energia e elementos químicos e biológicos vão sendo direcionados para a evolução desse material biológico que está dentro do útero da mulher. Então, durante essa fase, existe apenas um sentido em que o fluxo de informações ele é encaminhado para aquele material genético. Quando esse material genético já está densamente preparado, uma transformação ocorre em que a carga de determinados elementos começa a gerar uma correspondência contrária no sentido dele sinalizar em relação à progenitora de que as demandas que ele está recebendo está fazendo um efeito nele. Então, a partir desse momento, a palavra controle parece direcionar em relação a esse feto e em relação a essa mulher que está concebendo essa criança. Então, a mulher passa a perceber a influência desse contrafluxo em que o feto começa a encaminhar informações para a mulher, no qual essa mulher tem a inteligência suficiente para saber o que ele está necessitando, os estados que ele está transacionando, para que ela possa controlar o seu comportamento através do seu caminhar, da sua respiração, através também da alimentação, da forma em que ela flui a emoção dentro de si e a forma que ela se relaciona com outros seres e os objetos que tem na natureza. Então, à medida que esse feto começa a corresponder, pode-se dizer que houve a manifestação de vida. Então, a partir desse ponto, é um indivíduo que está ali em manifestação e evolução de acordo com o grau evolutivo
que essa mãe e esse pai repassou as informações para ele. Então, desse ponto, começa dentro dessas trocas a haver o controle de nutrientes. Esse controle é a base para saber são as características herdadas em que o feto começa a sinalizar a formação de sua consciência, do seu sistema nervoso central e do seu sistema nervoso periférico. É como se ele fosse um complementar dentro da vida dessa mãe na herança genética dos pais, né? Então a criança nasce, desenvolve e aí começa formas mais complexas de como o controle da vida dessa criança precisa ser regrado para que ela tenha as instruções, a vivência social necessária para ela estar amparada dentro do habitat onde ela foi introduzida. Então, sob essa lógica, agora vindo por um contexto histórico, a gente sabe, biblicamente, através de vários livros que foram espalhados no planeta inteiro, que existiu, em uma determinada época, uma grande movimentação atmosférica e que essa movimentação gerou o que é concebido em alguns livros como dilúvio universal. Então, a crença, segundo alguns historiadores que eu já tive contato pessoalmente através de palestras, é que houve uma grande extinção em massa em que toda a nossa civilização teve que regredir em termos de tecnologia, em termos de sociedade, em termos de progresso, evolução, em termos de espiritualidade, para podermos continuarmos fixos dentro desse ambiente que a gente vive. Então, biblicamente, passou-se um tempo em que as águas cobriram toda a extensão do planeta e quando houve uma queda do nível do mar e ele voltou a se assentar dentro das fossas normais em que poderia porções de terras serem colocadas acima do nível do mar, desculpa, fez com que florescesse essa nova civilização da qual todos nós pertencemos. Então o homem, dentro desse modelo de tentar repovoar o planeta, ele havia perdido o laço e o elo com a cultura passada em que era altamente tecnificada e tecnologicamente avançada. Então ele começou a passar por um sistema de dependência do habitat para a sua sobrevivência. As técnicas agrícolas haviam sido perdidas, o homem começou a depender de produtos em que as fontes de água carregavam peixes e frutos do mar e os animais que puderam ser salvos através do sistema reprodutivo no qual podia se consumir a carne desses animais, e passou por uma grande fase de se tornar-se uma cultura nômade de base essencialmente coletadora, e no qual ela dependia das forças da natureza que estavam se reorganizando para poder sobreviver dentro do habitat. Então, quando o homem percebeu que havia fenômenos de escassez em determinadas épocas do ano, em virtude de fatores atmosféricos e climáticos, ele começou a perceber que deveria sair da cultura de coleta para uma cultura de plantio.
no qual poderia se praticar a agricultura. Então, dentro do aspecto social da nossa civilização presente, foi o grande passo em que o controle social começou a vigorar dentro da nossa civilização, que foi sair de um sistema de coleta, onde o espaço todo era percorrido por todos para as suas necessidades vitais, para um sistema de apropriação de elementos biológicos através da coleta de sementes para plantio, no qual se procurou gerar um controle sobre a produção dos alimentos. O homem, então, percebeu que era uma vantagem, a partir desse momento, se fixar dentro dos locais onde os plantios estavam gerando boas condições de progresso da civilização. E esse conhecimento de controle do habitat foi algo tão positivo para o reordenamento social que começaram a expandir para outras formas de controle dentro da sociedade. Desculpa. Logo, o homem começou a perceber que ele poderia praticar o controle dentro de outros regramentos, como, por exemplo, atestar a qualidade da água, atestar a qualidade do tempo em que as plantações deveriam ser colocadas para plantio, o controle sobre os armazéns, onde deveria ter uma segurança para que outros animais ou outros agrupamentos de humanos não pudessem pegar os alimentos que ali estavam estocados, e gerou-se uma necessidade gradativa, à medida que as populações mais organizadas nesses assentamentos sinalizavam desenvolvimento, de expansão gradativa de todas as conquistas que os agrupamentos mais organizados detinham a necessidade de avançar evolutivamente dentro da crosta planetária. Então, com o tempo, o que aconteceu? Percebeu-se que era interessante para esses agrupamentos que estavam se organizando que tivessem um controle sobre a instabilidade do agrupamento. E esse controle foi percebido na manutenção de homens, principalmente homens, que por meio de sua força poderiam cuidar da segurança desses agrupamentos. Então aí teve a origem aos primeiros agrupamentos de seres humanos, em que esses agrupamentos tinham pessoas específicas para organizar a defesa e a segurança de todo o restante do agrupamento. Essas pessoas, elas tinham uma característica de viabilizar as plantações e as colheitas, bem como também os seus armazéns, né? E em troca dessa especialização, elas eram retiradas do plantio no quais, em troca desse serviço, elas recebiam os mantimentos como uma forma de recompensa e agrado pelo serviço prestado. Com o tempo, essas pessoas começaram a se especializar dentro do segmento de segurança do agrupamento e começaram a introduzir conceitos morais de como deveria ser o comportamento dentro do agrupamento. Esses conceitos determinavam a forma que melhor
o pessoal ligado à manutenção do agrupamento pudesse fazer com que havia equilíbrio e harmonia dentro do agrupamento. A especialização fez com que criasse um sistema de inteligência no qual as delimitações do agrupamento começaram cada vez mais a serem vigiadas e monitoradas. E quando se percebia uma vantagem e no sentido de expansão do agrupamento, esse grupo de segurança era responsável por manter o equilíbrio externo e fazer com que o sentido do desenvolvimento do agrupamento seguisse aquele fluxo que era uma vantagem para a sociedade. Então começaram a haver disputas entre os agrupamentos mais organizados e para incorporar aqueles agrupamentos humanos menos organizados. Nessa época, por volta mais ou menos do ano 1000 a 1500 a.C., era um ano de uma quantidade muito grande de conflitos humanos. Porque se percebia uma vantagem muito grande em anexar cada vez mais glebas de terras e fazer com que as pessoas que pertenciam àquele agrupamento que não era incorporado incorporassem a cultura e a moral da época para fortalecer os domínios de um reino ou de um principado ou de um núcleo feudal. Nem sei se a palavra feudal pode ser utilizada para essa época, é mais para a Idade Média. Então o controle ele passou a ser uma estratégia onde era fundamental para o equilíbrio social de qualquer sociedade. E, de certa forma, em várias partes do mundo, esse pensamento em torno do controle foi aflorando por processos de coleta de informações, em que, principalmente, as pessoas que trabalhavam na área mercante iriam repassando para os seus governos como era a forma de organização em que se percebeu um ganho civilizatório. Então, esse grande sistema de informações popular, do que era visto como bom e benéfico e gerava desenvolvimento para era repassado para vários núcleos, de forma que houve uma aceleração de desenvolvimento onde reinados foram começando a surgir em determinadas localidades do habitat. O conhecimento de guerra já estava bastante aflorado e, de certa forma, mesmo depois que as delimitações entre estados já estavam bastante demarcados, já por volta do ano 500 depois de Cristo, ainda um ímpeto de tentar fazer uma globalização em torno de uma única força de influência era o sonho mais comum dentro das forças políticas que existiam no planeta. Então, havia uma degustação entre estados, no qual se tentava utilizar e encontrar pontos fracos e frágeis dentro da civilização que permitisse que a expansão de território convergisse em uma expansão que unificasse todo a gleba conhecida civilizatória em um único estado hegemônico
dentro da civilização. Embora se tenha a crença que não existia o conceito de planeta como uma unidade, naquela época, já no ano de 800 do ano 500 ao ano 800 depois de Cristo, alguns sábios já tinham essa noção, por comparações com astros solares, de que havia sim uma unidade em torno das glebas de terra e que essa unidade deveria sintetizar um núcleo civilizatório em torno dela. O que eu quero dizer é que se acentuou, então, uma necessidade cada vez mais que as ações humanas fossem coordenadas dentro de regras e regramentos em que fosse possível controlar o fluxo de pessoas, fosse possível controlar a natalidade e que fosse possível diminuir a quantidade de conflitos existentes dentro de uma sociedade. A primeira tentativa em torno deste regramento foi a utilização e a reativação de livros em que a espiritualidade era evocada como uma forma de unir todas as pessoas de uma civilização dentro de uma harmonia e de um conceito de unidade territorial em que todas pudessem cooperar pacificamente dentro da necessidade do ordenamento. As forças de segurança, nessa época, que esse processo é tão antigo quanto o início da reintrodução do homem dentro da crosta terrestre, foi uma tentativa de fazer com que o homem ficasse centrado dentro de um conceito em que era possível que o aspecto social indesejado fosse retirado da sociedade para que o objetivo da expansão territorial e de domínio novamente do planeta pudesse ser atingido o mais rápido possível. Então, logo, as forças de segurança, elas perceberam que seria uma vantagem o modelo espiritual de ordenamento, com o surgimento da escrita, que foi possível colocar de forma ordenada dentro do regramento territorial e fazer com que se construíssem regras também no mesmo formato, distintas das regras oficiais da espiritualidade, no qual essas regras poderiam também contribuir para o pessoal da segurança de como o espaço deveria ser organizado para que as pessoas pudessem permutar as suas necessidades de trocas e transações entre os seres e outros agrupamentos. Então, o controle começou a ter uma característica social bem mais vigorosa, porque ele partia de um princípio de que a conduta agora ela estava limitada a um eixo em que as relações humanas deveriam seguir. O pessoal que era relacionado à segurança e à guerra passou a não admitir mais a conduta através do controle de tudo aquilo que distanciasse do que o limite estabelecido pela lei ou pelo proclame sinalizava que não era o objetivo do agrupamento se alinhar e se desenvolver dentro da sociedade. Porque
o conhecimento sinalizava que haveria a perda da unidade e a perda do controle através da introdução daquele elemento indesejado dentro da sociedade. Então, nessa época, por volta do ano 1000, as forças de concentração de segurança já estavam desenvolvendo num nível bélico bastante elevado. Ela já tinha percebido e já tinha catalogado os estudos de anos e anos de conhecimento e já estava num ciclo em que já tinha conhecimento que a civilização anterior ao dilúvio havia um conhecimento muito mais superior tecnologicamente, socialmente e culturalmente avançado. Então, a partir do ano 1000, o pessoal da área da segurança começou exaustivamente a procurar em todo o planeta vestígios de instrumentações e equipamentos que pudessem resgatar o mais rápido possível o conhecimento desses materiais para que pudessem ser aplicados na sociedade. Esse evento, esse fato, foi exaustivamente dirigido até mais ou menos um ano de 1945. Foram praticamente 1000 anos em que as forças de segurança canalizaram em tentar resgatar todos os artefatos e vestígios inteligentes da civilização Atlante, que era a nossa civilização ao qual pertencíamos antes da era do dilúvio. Com a institucionalização dos estados, em que a tarefa de segurança passou exclusivamente a pertencer a um grupo de retaguarda, que era responsável por canalizar o equilíbrio do Estado, e um grupo de frente político, que era responsável por gerenciar as demandas sociais junto à população. E também a existência de um grupo intermediário, que é um grupo administrativo formado essencialmente pela população e o setor e algumas pessoas do setor de segurança, responsáveis para fazer com que o Estado tivesse uma dinâmica de correspondência junto às forças de segurança e junto às forças políticas que davam, supostamente, a palavra final diante das necessidades humanas frente ao aparato do Estado. Quando se aproximou do ano 2000, houve uma evolução muito grande em torno do conhecimento interno do ser humano. Então, o nível de controle em que as forças de segurança começaram a perceber que seriam úteis para o desenvolvimento planetário, ela começou a se concentrar dentro do corpo humano. Essa tendência começou a vigorar mais com a expansão da medicina a partir de 1950, né? No qual se tentou trabalhar bastante com os modelos de fratura e saturação de determinados órgãos do corpo, em que houve um exaustivo estudo para tentar
encontrar princípios químicos e biológicos que fossem reparadores da estrutura corporal dos seres humanos. Quando se percebeu que era uma vantagem para a expectativa de vida, o desenvolvimento da medicina, logo, quando o nível de precisão dos equipamentos que coordenavam as descobertas do corpo humano ficaram mais refinadas, fez com que o avanço sobre o conhecimento cerebral permitisse que o nível de controle começasse a ser gerenciável a partir do conhecimento cerebral. Então, nessa fase, paralelo à fase de expansão da medicina, se desenvolveu conceitos de comunicação em que a sociedade começou a ter acesso à radiotransmissão, à teletransmissão e também ao modelo virtual de transmissão, que era o www, que é a internet. Então, durante essas fases, começou a se estudar intensamente como o homem se comportava diante da interação com equipamentos. Esse estudo possibilitou que o conhecimento da reação humana fosse possível entender como é o funcionamento cerebral do ponto de vista externo. Então, diante de uma criança, por exemplo, que chutasse uma bola em determinada localidade, isso poderia representar uma sensação que dava um efeito de sorriso. Durante uma sensação em que uma pessoa via uma outra dentro de uma maca em um hospital, isso poderia despertar um sentimento de solidariedade que fizesse com que as pessoas se organizassem em prol daquela pessoa que está debilitada para tentar salvar a sua vida. Então, esse ponto de controle que aconteceu por volta do ano de 1980 e vem até hoje, era um controle externo da influência psíquica humana dentro da sua reatividade no comportamento social. Quando se introduziu o conceito de virtualidade, já esse conceito interno já avançou para alguns processos de funcionamento cerebral. Então, já era possível, dentro dessa fase, já foi mais ou menos por volta do ano 2000, 1995 em diante. Já era possível saber, por exemplo, que quando uma pessoa falava uma frase, qual era a correspondência cerebral e a frequência exata com que internamente no cérebro ativava os mecanismos e os órgãos que faziam com que a pessoa tivesse aquele comportamento desejado. Logo, começaram a ter experimentos em que animais foram introduzidos e através de ondas de radiofrequência era possível fazer com que animais pudessem fazer um determinado movimento em uma cidade ou país e um satélite poder transmitir à distância através de um eletródio em outro macaco, no qual esse macaco realizava o mesmo movimento feito anteriormente pelo outro através da utilização do mesmo sinal dentro do cérebro dele. Então, o pessoal da área de segurança começou a introduzir conceitos e informações em que a inteligência deveria antever as reações humanas presentes na natureza.
e em que essas reações poderiam vir através do controle do fluxo interno em que o processamento cerebral estava sendo realizado. Uma das tecnologias que começaram a surgir em virtude desse novo conceito era as tecnologias chamadas de eye tracking, né? No qual se buscou saber, através de laboratório, quais eram os agrupamentos de órgãos em que o deslocamento do olho na direção de sentido em que eles efetuavam a leitura, ele se prendia em termos da percepção do olhar e a conectividade em relação à informação que estava sendo abstraída dos conceitos absorvidos pela visão. Então, o controle passou a exercer uma influência interna à medida em que as pessoas começavam a repassar os seus conhecimentos internos para as redes de informações contidas na internet, no qual foi possível estudar dinamicamente os fluxos em que as moléculas e as partículas atômicas dentro dos organismos humanos tinham um comportamento mais efetivo e fazia com que o homem cada vez mais se preparasse para um tipo de controle em torno de uma dinâmica corporal em que seus processos vitais também tivessem um amparo tecnológico que fosse ideal para a sua sobrevivência quando necessário. Por mais que possa parecer pernicioso, esse sistema de controle ele tem dois tipos de informações intrínsecas que podem ser observadas dentro desse modelo de informações e reativo. Ele tem o seu lado benéfico, no qual o homem é levado a antever quais são os processos biológicos que ele está se condicionando e que ele pode recuperar a sua vitalidade antes que o malefício na forma de um sintoma e de uma doença instale dentro do seu organismo. Por outro lado, dentro do modelo de segurança, esse controle pode ser percebido como uma tentativa de fazer com que o indivíduo se desloque dentro de um comportamento em que seja padronizado dentro da característica idealizada pelo Estado. Então, quando ocorreu esse tipo de avanço tecnológico, houve uma necessidade, a partir do ano de 2018, de que a sociedade tenha uma ampla discussão sobre o significado do termo controle dentro da sociedade. As forças de segurança, até hoje, já há mais de 5.000 anos de desenvolvimento, estão essencialmente ligadas dentro de mecanismos de controle. Controle de tráfego aéreo, controle de circulação de pessoas, controle de natalidade, controle de fixação do território, controle da alimentação, controle de medicamentos, controle de psicotrópicos, controle de equipamentos, controle de navegação e aí por diante. Tô perdendo a voz. Então, quando o controle passa
para um nível interno, houve uma evolução que há necessidade de se fazer uma nova consulta popular para que essa nova variável que está entrando possam a civilização poder se organizar para saber o que é benéfico e o que não é benéfico, os limites e o nível em que ela deve se organizar diante da nova realidade de propagação da comunicação, em que é necessário um repensar sobre a vida, sobre o ordenamento e sobre a sua própria manutenção dentro do planeta. Vou paralisar por aqui, porque minha voz já está perdendo intensidade. E em breve eu irei fazer outras explanações mais profundas. Até a próxima oportunidade e até mais.